Eu queria que você, junto comigo agora, enquanto eu oro pela palavra que vai ser ministrada, você concordasse comigo nessa oração. Também vou estar orando aqui pelo um pedido que o irmão Marcos, O irmão Marcos fez por uma criança de 3 anos, chamado Carlos Guilherme, que está internada, está entubada com algumas complicações, várias complicações. E nós somos a igreja do Senhor e nós cremos num Deus todo-poderoso, não é isso? Você não crê num Deus que Ele é vivo e Ele é real? Um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que tem poder para mudar todo o veredito. E Ele não tem só poder, Ele é o poder, amém? Então, eu queria que vocês apenas concordassem nessa oração, porque eu creio que Deus pode realizar não só um milagre na vida dessa criança, mas um milagre na vida de muitas pessoas nessa hora. Talvez você que está aí na sua casa, esteja passando por um momento difícil, que para os teus olhos já acabou, e não tem mais como enxergar nada. Mas eu queria te dizer nessa manhã que ainda há uma luz no fim do túnel, amém? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Tua intervenção. Vá ao encontro dessa criança que está no hospital, Senhor. Ela tem apenas 3 anos, mas o Senhor é o Deus que cura. Vá, ó Deus, de encontro a ela agora. Permita que todo o quadro contrário venha, ó Deus, agora ser revertido. E essa criança, ó Deus, venha a ser curada pelo poder que há em Ti, Senhor. E que isso sirva para louvor e honra e glória do Teu nome. Que naquele hospital os médicos fiquem confusos, que não consigam entender. Apenas os familiares entendam e ali testifique que foi o Senhor que fez. E eu te peço também, Senhor, por essa pessoa que está no outro lado, Senhor, ó Deus, assistindo esse vídeo, ó Deus, as pessoas que estão aqui nesse lugar também, que estão apresentando ao Senhor, ó Deus, algo que aos seus olhos é impossível, mas nós nessa manhã iremos mostrar que ainda há uma luz no fim do túnel, e o Senhor é essa luz, é essa esperança para nós. Então eu te peço, vá de encontro a esse pedido do aflito, vá de encontro, Senhor, a aflição que está no coração do Teu Filho. Da mesma forma também eu te peço que toda palavra que for ministrada, Senhor, que o Senhor venha trazer vida, Senhor, que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito a revelar através, ó Deus, da atuação dele em nosso coração. Ó Deus, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Se você confia que Jesus já está agindo, eu queria que você aplaudisse o nome dele, porque ele é digno de toda honra e de toda glória, amém? Pode se assentar. O tema que Deus colocou em nosso coração nessa manhã tem como título Uma Luz no Fim do Túnel. Não tem? Quando a gente viaja assim, a minha esposa não gosta que eu faça, mas eu aprendi com meu pai. A gente está na estrada, pastor, tudo escuro. Você não vê nada, não tem nem a lua lá. A lua está num tempo que ela não está mostrando, ela está cheia, encoberta por nuvens. Aí você vai e desliga o farol do carro. Você não consegue ficar 1 segundo, não é verdade? Quando você liga de volta, aí aquilo dali, opa, traz um alívio. Eu lembro que um tempo atrás, em um canal fechado, eu estava vendo 2 rapazes fazendo aqueles testes de sobrevivência na selva. E para que eles chegassem a outro lugar, eles tinham que atravessar dentro de uma gruta e muito escura. E ali eles teriam que correr o risco, ou se eles não fizessem isso, o alimento que ele tinha não era suficiente para eles continuar ali naquele lugar. E a selva onde eles estavam era muito intensa. Era arriscar ou ali permanecer ali naquele lugar e talvez pudesse ser o fim. E eu lembro que na cena daquele episódio, mostrou eles entrando dentro da caverna. E no final daquele túnel, ali quando eles estavam chegando no final, quando eles viram aqueles flashes de luz descendo sobre aquela caverna, ali houve esperança no seu coração. Todo o cansaço, tudo aquilo que estava ali desanimando, trouxe ânimo. E eu queria nessa manhã compartilhar com vocês uma palavra que está escrita lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 4, que ela é comparada aos nossos dias, pastor. Hoje vivemos dias que
há muitas crises que nos tiram a esperança. Dias que, se o Senhor não abreviasse, assim diz Ele mesmo, Jesus fala isso, pastor, que se Ele não abreviasse, nós não suportaríamos. E o Senhor nos trouxe aqui uma revelação através da palavra, uma revelação vinda do Senhor, porque ela está na palavra do Senhor, de que há algumas coisas que nós podemos fazer para que essa luz venha a se acender e não fique apenas no final do túnel. E olha lá, vamos ver o que está escrito aqui no texto. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Abre uma aspas aqui. É legal que você sempre, quando alguém esteja ministrando a palavra aqui, tenha aí um papel, uma caneta, e anote aquilo que vai ter sido falado, porque talvez você não entenda, mas quando você chegar na sua casa e você lê, né, hoje a gente tem para facilitar ali a mídia, né, mas às vezes ela até, para você se acomoda e isso não te ajudou, te atrapalhou, porque você não abre nem a Bíblia para ver o que eu estou falando, ou que qualquer um outro pastor esteja ministrando, ou o irmão, aquilo que vai testificar o teu coração. Amém? É só fecha aspas aqui, é só uma palavra que eu aprendi isso na minha vida e é muito legal, porque quando eu vou ler ali meu momento ali com Deus e vejo aquela palavra, eu lembro, ia lá que o pastor falou, está anotado aqui, eu lembrei. A gente esquece, não é verdade? Não esquece? Facilmente a gente esquece. Olha só, o que está escrito aqui. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, quando estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou a Samuel, e o menino respondeu: estou aqui. Amados, só aqui tem um monte de chaves para que mude esse veredito, para que a luz não fique apenas no fim do túnel, na sua caminhada cristã. E o contexto aqui dessa história, tem muitas coisas que não eram para estar bem assim, pastor. Aqui no primeiro versículo já mostra que a palavra do Senhor era rara, era de muita valia em algumas versões. Fala que as visões não eram frequentes. Aqui quando a Bíblia se refere a isso, visões está falando de maravilhas, daquilo que o Senhor fazia, dos seus prodígios, ali das coisas maravilhosas que o Senhor fazia no meio do seu povo. O povo já estava ali, sem ter isso ali como algo que era um Deus que estava perto. Ali eles ainda tinham um local ali separado, no qual ali toda a ordenança lá vindo de Moisés era para ser cumprida ali naquele templo, o templo da lei. E algumas coisas já me chamaram a atenção aqui no início dessa palavra, e eu separei aqui como um primeiro tópico dessa palavra, dessa manhã, a palavra rara e a visão escassa. Por que Deus se calou nesse tempo? Será por quê, irmãos? Será que isso daqui, esse contexto aqui, está querendo mostrar algo para a gente, que a gente pode aplicar para a nossa vida hoje? Eu vejo também que, por que não se enxergava mais as maravilhas do Senhor? Eu queria deixar essa pergunta nessa manhã, porque esse texto já me mostra aqui, que é algo que nós como igreja precisamos entender. E eu vejo aqui, que algumas respostas, elas estão no contexto desses textos aqui anteriores. Vamos ver aqui, em 1 Samuel capítulo 2,
versículo 30. Olha só. O que está escrito? Portanto, assim declara o Senhor, o Deus de Israel. Quem está declarando? Nosso Deus, o Deus de Israel. Prometi que me lembro de sua família, da tribo de Levi, sempre seria meus sacerdotes. Agora, porém, declarou o Senhor, isto não acontecerá. Aqui está se referindo a Eli. Vocês vão me entender ao decorrer dessa palavra. Está falando de um profeta, Eli. Ele tinha uma promessa, alguém que estaria sempre na presença do Senhor. De geração em geração a sua família ali seria mantida. E aqui Deus ele vem com uma palavra que a gente precisa entender para os nossos dias, que é a seguinte: honrarei aqueles que me honram. Assim diz o Senhor. E desprezarei aqueles que me desprezam. Eu vejo aqui no contexto, pastor, que estava faltando a honra. Vou te mostrar o contexto aqui. Ele era insensível a Deus. Na tradução King James, do primeiro versículo que eu li aqui, ela fala que Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Ele tinha uma responsabilidade de dirigir, não somente ali aquela família sacerdotal, mas a uma geração. Dirigir a uma direção do Senhor, dirigir a honrar ao Senhor. É um princípio da honra na nossa vida. Você deve honrar ao Senhor. E isso é algo muito grande, porque ele reflete ali na nossa vida financeira, reflete ali na questão dos dízimos, das ofertas, mas reflete em todas as áreas da nossa vida. O Senhor vai honrar aquele que o honra. Amém? O Senhor não fala isso na sua palavra? Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ah, mas a palavra do Senhor fala que o justo nunca vai mendigar o pão. Ele tem compromisso com quem é justo e o honra. E Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele vai honrar, Ele não vai deixar faltar. Pode ser a crise que for, pode ser o tempo que for, pode ser tudo no mundo diferente, mas para você o Senhor vai te honrar, porque Ele vai honrar aqueles que o honram. E olha só, eles eram uma pessoa, o profeta Eli era negligente. Se você vê como eram chamados os filhos dele, em 1 Samuel 2:10, olha só como o Senhor chamava ele. 2:12, na versão João de Almeida corrigida, né? A fiel, olha só como que está escrito: eles, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Filhos do coisa ruim, filhos do capeta, desculpa falar. Na outra versão, a NVT, ela pegou mais leve, pastor. Olha só, os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Eli sabia disso. Eli foi confrontado 2 vezes. Eli não estava honrando ao Senhor porque não estava corrigindo seus filhos. Nós temos essa missão aqui nessa terra, de nos corrigir, de olhar para nós, de olhar para nossa casa, e aquilo que está errado precisa estar ajustado, de acordo com a palavra do Senhor. Isso é honrar ao Senhor, isso é um compromisso com o Senhor que eu tenho que mostrar isso na minha casa, com as pessoas que estão em volta. Não é ser legalista, mas é viver de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. E olha só, ele era negligente, ele não se importava com o Senhor, ele perdeu o temor do Senhor, a sua casa perdeu o temor do Senhor. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles na porta do templo, eles se deitavam ali, ele chamava, seduzia as mulheres para se deitar com elas.
eles pegavam ali com um garfo aquilo que era oferecido para o Senhor, nas ofertas que era para o Senhor, que era a gordura, que era o melhor, eles não enfiavam o garfo e aquilo que eles conseguiam pegar, e eles instituíram isso, eles incentivavam a fazer isso, eles roubavam daquilo que era o melhor para o Senhor. Irmãos, é muito profundo. Talvez essa palavra esteja aí trazendo um confronto para você, mas ela também vai te trazer cura, e ela vai te trazer uma esperança. Sabe por quê? Às vezes a gente está pegando o nosso tempo, pastor, que era para estar lendo a Bíblia, que era para estar orando, que era para estar aqui. O que eu fico assim, às vezes até comentei com meu pai vai lembrar disso. Só tem pandemia dentro da igreja, parece às vezes, pastor. Tem que trazer aqui alguns médicos aqui, que deve ter só dentro da igreja, porque para ir para o shopping, para ir trabalhar, para ir passear, para estar reunido com família, lá não tem. Eu não estou falando aqui para você não se proteger, não. Não estou te dando uma palavra contrária àquilo que está sendo orientada, não. É para se proteger, é para se precaver. A igreja está cumprindo ali toda a determinação, todo mundo de máscara. Ali a irmã ali, os irmãos higienizam a mão da pessoa, está todo mundo afastado aqui, está dentro da lei. Eu não estou falando, eu só estou querendo te mostrar que tem alguma coisa diferente, que não era para ser assim, que é para você repensar. E olha só, eles não se importavam com o Senhor. E no versículo 17 do capítulo 2, eu vou ver aqui, daqui a pouco eu vou fazer igual o pastor Andres, ele jogou outro dia as folhas no chão, que ela, em vez de ajudar, agora está atrapalhando. Versículo 17, olha só. Os pecados desses homens, dos filhos de Eli, eram muito sérios aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. Você não pode desprezar nada daquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, que você deve ofertar ao Senhor. Você deve ser um sacrifício vivo, uma oferta viva ao Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Você é algo que agrada ao Senhor. O Senhor sente prazer em você, amém? Quando você compartilha do amor dele, o Senhor está sentindo prazer em você. Ele está falando assim: valeu a pena o meu filho ter se entregue na cruz, pastor. Quando você compartilha do amor, quando você testemunha do amor, quando você vive uma vida de santidade, de temor, dá alegria no coração do Senhor, amém? Quem quer agradar o coração do Senhor aqui, diga um amém bem forte. Então, você é o prazer do Senhor. Lá em Malaquias fala que você é uma delícia do Senhor. Delícia, dá prazer, na verdade. É isso que o Senhor quer de você. E olha só, aqui fala que eles não eram corrigidos. Em 1 Samuel, capítulo 2, 29, fala o seguinte. Aqui botei até o errado. Bota aí o 29. Ah lá. Então, porque vocês desprezaram os meus sacrifícios e oferta? Está perguntando o Senhor. Por que honraram seus filhos mais que a mim? O Senhor ainda continua perguntando. Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do povo de Israel. E no versículo 28, ele falou assim: escolhi os seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifício sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Sabe o que o Senhor está querendo falar assim para nós? Que Ele deu uma parte para nos sustentar que era melhor também, mas que tinha a parte dele. O teu dia tem 24 horas. Será que nesse dia você não pode separar ali um tempo para ler a Bíblia, para orar, para estudar? Será que você não pode separar um tempo para estar aqui na casa do Senhor? Será que não tem como você separar um tempo para ir numa célula ali junto, a aprender e compartilhar também o amor do Senhor? Será que não tem tempo de você dedicar algo especial ao Senhor? A sua vida, ela é especial para o Senhor. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Está entendendo o que eu estou querendo falar nessa manhã para você? Que você é especial para o Senhor, e o Senhor quer se deleitar com o Senhor. Olha só, eu vejo aqui também que pessoas têm honrado mais o que recebeu do que o Senhor. Era o que acontecia aqui nesse tempo. O Senhor está te abençoando para que você possa ser bênção, irmão. Ele está te colocando recursos para que você possa ser alguém que tenha compaixão. Se tem alguém desempregado lá do teu lado, da tua família lá, você vai agir com compaixão, você vai ajudar aquela pessoa. E aqui eu vejo que eles eram egoístas e queriam aquilo que era do Senhor.
O Senhor coloca uma parte na tua mão que é para comer, mas uma outra que é para semear. E eu vejo aqui também que no versículo 1 de Samuel 3, as visões manifestas não mais havia. Não havia mais as maravilhas ali, era algo escasso. Está entendendo por que era escasso? Porque o Senhor não era honrado, o Senhor não era lembrado. O Deus da Bíblia não mudou. Os mesmos milagres de ontem acontecem hoje. Eu creio nisso. A todo tempo Satanás tenta parar com a minha fé, pastor. Tenta parar de tal forma que eu não acredite que Jesus ainda é capaz de ressuscitar mortos. Se houver um propósito nisso, Ele pode fazer. Ele pode fazer um paralítico andar, um cego enxergar. Tudo há um propósito. Eu preciso crer. E olha só, eu vejo que eles não davam mais valor à palavra porque pararam de honrar. Há um perigo nisso. Eles cumpriam apenas as obrigações religiosas. Eu vejo aqui que o texto que segue vai falar que ali a lâmpada estava acesa no altar, né? Havia ali oferta. Vou falar sobre isso com mais detalhe, se Deus permitir e tiver tempo. Eles eram religiosos. A religião mata, a intimidade atrai. Amém? A religião mata, mas a tua intimidade com o Senhor atrai a presença. Se você for religioso, você vai ser um morto-vivo. Mas se você for alguém que tem intimidade, você vai ser um vivo morto. Morto para suas vontades e vivo para o Senhor. E olha só, eu vejo aqui que não apenas mais ouviam a voz de Deus, mas no versículo 2, eu vejo uma cegueira espiritual já em Eli aqui, manifesta no seu físico ali. Eu estou aqui mostrando como um referencial. Olha, os olhos eram cansados. A minha versão, a NVT, está falando que estava quase cego. Irmãos, tem pessoas que não estão enxergando aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Tudo há um propósito. As lutas têm um propósito. Aquilo que você está passando tem um propósito. E todo propósito, seja na terra ou no céu, é para glorificar o nome do Senhor. Vai depender de você pedir, conforme você pediu aqui, de forma profética, alguns, pastor. Pastor Rafael, você cantou aqui nessa manhã um louvor que fala assim: abra os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Senhor quer abrir os olhos da sua noiva nessa manhã e mostrar esse amor que faz mudar o mundo. Mas o primeiro mundo que Ele vai mudar é o seu, a sua vida, o seu coração, a sua direção. E olha, o que eu vejo aqui, essa cegueira, ela refletia na nação, porque no versículo 1 fala que a palavra do Senhor era rara, e as visões não eram frequentes. Você deve comentar dia após dia com seus filhos, com a sua casa, com seus amigos, o que Jesus fez com você quando você entrou ali, ó, naquelas águas, e tudo se fez novo, uma nova criatura, pastor. O teu testemunho pessoal, as maravilhas, os milagres. Eu estava na célula lá, nessa semana, na sexta-feira, a irmã estava compartilhando na célula, para aqueles visitantes, as maravilhas que o Senhor fez na vida do casal. Não é, irmão Marcos? Não é, minha irmã? Deus faz maravilhas, isso tem que ser compartilhado. As visões manifestas do Senhor na sua vida tem que ser compartilhado, as maravilhas tem que ser compartilhado. Aquilo que Deus já transformou na sua vida não pode se calar. A Bíblia fala que se você se calar, o que vai acontecer? As pedras vão clamar, e não é isso que a gente está vendo, pessoas clamando. Amados, olha só, olhos cansados refletiam na nação a cegueira espiritual. Eli e Samuel dentro da casa de Deus. Ei, eu e você dentro da casa de Deus. Está falando de alguém que não dava valor, mas alguém também que estava conhecendo o caminho do Senhor e dava valor. Está falando aqui de duas situações. E eu acho que eu já li alguma coisa na Bíblia, de Jesus falando, pastor, que estarão dois no campo. Campo é trabalho, campo é igreja.
Um será levado e o outro vai ser deixado. Será que eu estou aqui esquecido, pastor? Está entendendo a profundidade dessa palavra? E olha só, eu vejo aqui também que os dois estavam dormindo, indo dormir. Muita gente está indo dormir. Talvez não seja o tempo de dormir. A Bíblia fala que não é tempo de dormir, é tempo de estar alerta, vigilante, porque Satanás está fazendo de tudo para destruir as pessoas, as famílias. Todo momento há um ataque de Satanás contra a família, contra a moral, contra a igreja. Todo momento Satanás investe pesado para tentar acabar com a igreja. E aqui há uma situação que ocorre: todos os dois estavam dormindo, e olha só, indo dormir. Um não pode ver, outro está prestes a ter a visão apagada, porque ia dormir, a lâmpada de Deus ia se apagar. E mais alguma coisa que eu preciso falar com vocês agora aqui. Deus não fala mais, nesse contexto que eu li aqui, porque Ele não estava encontrando corações atentos, pastor. É muito sério isso. Deus precisa encontrar aqui nessa igreja, e na igreja dele, a eclésia dele, Ele precisa encontrar corações atentos, pastor. Corações que estejam atentos. Deus, Ele está fazendo, Deus, Ele não parou de fazer. Deus, Ele está agindo aqui ao nosso redor. Tudo está colaborando para o nosso bem. Ele está nos usando como igreja nesse local, para que pessoas possam enxergar esse amor, para que haja uma luz do fim do túnel. E eu quero entrar no segundo tópico. Eu não sei se eu consigo chegar no outro, mas eu quero chegar nesse. Vamos lá, segundo tópico. Antes que a luz se apague. Eita, preste atenção comigo aqui. Versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Tem alguma coisa certa ou errada aqui nesse texto? Pastor, foi difícil eu conseguir achar isso aqui, porque a gente mesmo acaba ficando confuso, porque é tanta heresia. Olha só, há várias menções aqui para nós, e eu quero mostrar a primeira delas para vocês, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Olha só o que eu vou ler aqui. A lei constitui apenas uma sombra. Está falando que é um reflexo, algo que vai acontecer, uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Já veio a nova aliança, amém? Acesso direto à sala do trono, já veio. A lei apenas estava trazendo uma sombra daquilo que ia acontecer, algo bom. Pessoas distorcem esse texto, pastor, tentando falar, não, é apenas uma sombra. Era apenas uma sombra de algo bom. Estava querendo refletir. É como numa construção, eu não lembro se aqui fez. Não tem quando você vai construir e faz uma maquete? Eu vi essa do pastor Luciano Soberá e eu achei, poxa, é 10. Uma maquete, a lei era isso, uma maquete de algo tremendo que Deus estava querendo construir, o acesso livre a Ele. E olha, o que a palavra do Senhor vai nos mostrar? Que em Êxodo, capítulo 27, versículo 20 ao 21, fala o seguinte: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas acesas somente à noite. Está escrito isso aí? Fala alto a igreja, quando a lâmpada tem que estar acesa? Eita, sabe o que está escrito lá em Mateus, quando Jesus fala, pastor, as 10 virgens? Um cenário parecido. As virgens estavam ali aguardando, as 10. Havia 5 prudentes, outras não. 5 tinha azeite de reserva, e não tinha apagado ainda a lamparina. Aí gritaram, o noivo vem. As outras 5, desesperadas porque não tinham azeite suficiente, também estava acesa, também estavam dormindo. Eita, cenário parecido, não é? Novo, velho, não é? Algo parecido. E só foi com o noivo as que tinham azeite de sobra. Está entendendo? Levíticos também mostrou aqui, ó,
24:1. Para matar essa história, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro. Óleo puro. Fala para o teu irmão: óleo puro. Óleo puro é gerado na intimidade. Óleo puro não é um falso movimento. Óleo puro é gerado no teu quarto, quando você para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor. Óleo puro que atrai o Senhor, que agrada o Senhor, é gerado em um coração puro. Um coração que quando o Espírito Santo fala que você está errado, eu estou errado, eu quero mudar, e você muda, e você se arrepende, e você toma uma nova direção, e vem a graça, te transforma, e te dá uma nova chance, pastor, de ter esse óleo puro. E olha só, o que eu vejo aqui? Que esse óleo puro era para ser trazido para iluminar o candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Irmão, Jesus é a luz do mundo, e nós somos comparados também como luz do mundo. Vós sois luz do mundo. O teu testemunho é algo muito grande aqui, para que essa luz do fim do túnel, ela não seja só no fim do túnel, ela seja constante na vida das pessoas. E eu vejo aqui que o Espírito de Deus, Ele está nos mostrando, igual mostra lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Esse versículo, ele é profundo, e muito pequeno e muito simples. Ele fala assim, leia. Não é profundo? Está entendendo porque é a sombra da lei? O Espírito está onde hoje, pastor? Bate a mão aqui assim, ó, fala aqui. E quando a gente apaga, é quando a gente entristece Ele. Quando a gente deixa de dar honra a Ele. Dar primeiro lugar. As pessoas que Ele ama, quando a gente deixa de falar, a gente está apagando Ele também, pastor. Porque a gente está deixando de cumprir uma missão. O ID foi uma ordem. Quando Ele fala que é para andar em santidade, não andar em pecado, é para que não apague também o Espírito. E eu vejo aqui que não pode faltar o azeite na nossa vida. O azeite tem que ter. A vida no Espírito precisa de manutenção, porque a nossa carne, ela sempre vai buscar aquilo que dá prazer. Ela não vai querer que você ore, não vai querer que você leia a Bíblia, não vai querer que você continue ali na presença do Senhor, não vai querer que você venha à igreja, que você não venha às quarta-feira, que você não vá à célula. A nossa carne vai fazer isso, vai fazer com que você tenha vergonha de buscar alguém para trazer para cá, pastor. A nossa carne vai sempre gritar, mas o Espírito, ele é forte, ele é o poder de Deus agindo em nós. Está entendendo? É o poder do próprio Deus dentro de nós. E olha só, a lâmpada do candelabro, aquela peça ali era de ouro, ouro puro. Sabe o que ouro tem ali a lembrança para a gente, quando a gente vê na Bíblia, lá em Apocalipse a gente vê que as nossas orações são como ouro, algo de valor, tem a ver com coisas espirituais, coisas que eu tenho que ficar atento. Somos uma casa de Deus, hoje estamos na nova aliança, somos morada, nós somos morada do Senhor. E eu queria destacar aqui algo que o Senhor falou, e eu não posso deixar de falar. Lembra, nesse episódio mais à frente do capítulo 4, quando roubaram a arca da aliança? Lembra que o povo de Israel ali estava perdendo contra os filisteus. Eles pensaram, vamos trazer a arca da aliança. Está no capítulo 4 em diante. Sabe o que me chamou a atenção ali? Religião pura. Deus vai me proteger. E os filisteus até ficaram com um pouquinho de medo. Mas a palavra do Senhor fala lá em Êxodo, pastor, que Deus traria temor com os inimigos. E ali aquele temor dos filisteus acabou. E eles atacaram e roubaram a arca. Ofni e Finéia morreu. Lembra disso? Aí ali acontece uma série de episódios ali. Ofni e Finéia morre. Aí alguém vai dar recado lá para Eli. Eli estava sentado numa cadeira, era gordo, cego já, e ele se assusta com aquela mensagem, cai da cadeira, quebra o pescoço. A nora dele estava grávida, dá uma luz,
e põe o nome do filho de Icabode. Foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória de Israel. Sabe o que o Senhor me mostrou aqui, pastor? Que já tinha ido. Não foi esse episódio que mostrou que foi a glória do Senhor. Já tinha ido porque a honra tinha ido embora. A arca já tinha sido roubada do coração. Talvez a presença do Senhor já tenha sido roubada do seu coração. E você nessa manhã está tendo a oportunidade de trazer isso aceso. Porque você é lâmpada para o mundo. Você é luz para o mundo. Você precisa deixar arder o amor pela sua palavra, o amor pela sua presença, o amor pelas pessoas, a compaixão. Você precisa arder isso no seu coração. A chama do Espírito precisa arder em nós. O azeite tem que ser o melhor, o teu melhor tempo, a tua melhor oferta, a tua melhor entrega. Tem que ser pura. E eu vejo aqui que o candelabro também ali escrito, eu não vou ler o texto, porque senão não vou conseguir terminar. Ele tinha que ser limpinho. Tinha um tempo para limpar. A tua vida agora, nesse momento, é um tempo para você limpar. Quando você vem aqui, semana toda você foi atacada com um monte de mensagem do Senhor. Aí quando você está aqui, é o tempo de junto como igreja aqui, todos juntos, de limpar, pastor, de limpar. Porque Satanás vai continuar atacando, vai continuar investindo, e você precisa desse tempo, esse dia aqui de hoje, pela manhã, quando voltar a ter a EBD também, você precisa daquele tempo, para ter o conhecimento do Senhor, ali a palavra aplicada na sua vida. Você precisa desse tempo para limpar todas as mensagens do inferno, que a todo momento vem, até em nome de Deus. Quantas pessoas no YouTube aí, eu sou de Deus, com as mensagens contrariando a palavra. Não é, que toda palavra que é contra aquilo que está escrito, não é de Deus, é de outra pessoa. Eu vou ser bonzinho, pode ser até dela mesma, não vou nem falar que é do capeta, né? Vou quebrar o galho dela. Preste atenção comigo. Para finalizar essa palavra, eu quero te dar uma esperança. Há um novo tempo, pastor. Lembra? A gente cantou muito aqui, pastor, uma canção que fala o seguinte, ó. Vou pegar a letra dela aqui, que eu tenho um problema de esquecer. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos, uma geração de profetas. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração está se levantando, uma geração que depõe Saul à desobediência. Saul, o símbolo da desobediência. Uma geração que urge em Davi. Davi é um novo simbolismo para nós. Sabe qual é o simbolismo? O simbolismo de uma geração que adora o Senhor em espírito e também em verdade. Você é essa nova geração. Olha só, essa nova geração, ela foi gerada, pastor, em oração. No capítulo 1, eu não estou lendo, mas está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, a história da mãe de Samuel, pastor. A mulher estava gemendo em oração por uma nova geração. Ela era estéril. Deus, ele fez sair de uma estéril um novo tempo, uma nova oportunidade. Hoje tem pessoas orando, intercedendo. Intercessor, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar ao Senhor. Não desista, intercessor, não desista. Ana não desistiu, ela foi tida como louca, pastor. Ele estava falando, você está bêbada, você está embriagada, você vai ser tido como louco. Mas não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar ao Senhor. E ali o profeta chega para ela e fala, você está louca? Não, eu estou orando, eu estou com a alma aflita, eu estou com a alma angustiada. Um novo tempo se levanta agora, quando a igreja ora, quando a igreja vê o perdido, quando vê moto passando aqui com pessoas armadas e começa a orar. Quando vê uma família destruída, começa a orar. Lá na célula, vê famílias que não estão querendo ali a presença do Senhor, porque não estão entendendo, e começa a orar, para que possam entender, que possam querer ali a presença do Senhor. E eu vejo aqui que Ana, ela clamou, e o profeta falou assim, faça conforme a tua palavra. Eu vejo que Ana, que Samuel era resultado do choro da oração, resultado da honra. Você vai ver em 1 Samuel, o capítulo 1, versículo 3, que a família de Samuel, ela sempre honrava, pastor, todo ano, entregava ali as suas ofertas. E olha só,
uma aspa aqui. Só falou comigo agora aqui de manhã. Ana recebia porção dobrada, porque o amor do marido era muito grande. Só uma atenção que o Senhor me chamou aqui a atenção. A pessoa, quando era estéril, era tido como alguém que tem pecado, não é? Tinha alguma culpa, não era assim? Será que é só pelo amor ou achando que Ana não honrava a Deus? Queria mostrar para você que às vezes vai ser difícil de você orar, mas se você não desistir, o Senhor vai te ouvir. E eu vejo que Ana honrava o Senhor, sabe por quê? Mais à frente, eu vejo que Ana, ela ora assim, fala assim: se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Quantas vezes você orou para Deus dar alguma coisa na sua vida, e você falou que ia devolver, e não está cumprindo esse voto? Essa manhã, é uma manhã de você lembrar isso. Cumpra os seus votos diante do Senhor. Aquilo que você falou que ia devolver para o Senhor, devolva. Se é a tua vida, se você tem um chamado, devolva. Entregue-se à obra do Senhor, faça parte daquilo que Deus está fazendo. Deus já está trabalhando. Ah, pastor, eu não estou sendo chamado já, foi chamado há muito tempo, meu irmão. Ah, eu não consigo fazer nada. Se envolva com aquilo que está sendo feito, que eu tenho certeza que alguma coisa Deus vai te usar dentro do seu propósito. Ele vai te alinhar. E eu vejo aqui que é o resultado do compromisso, resultado do investimento. No capítulo 2, do 18 ao 20, fala que Ana entregava roupas lá para o menino. Olha o detalhe, ela entregou um menino ainda desmamando, acabou de desmamar, no máximo 2 anos, 3 anos talvez. Uma criança, um sonho, um desejo, uma vida de oração. Ela entregou o melhor, algo tremendo. E eu vejo que Jesus se entregou por nós, o melhor se entregou por nós, com um propósito, e ela lhe devolve aquela criança, e ela continua investindo. Ela preparava as roupinhas para ele lá de sacerdote, está escrito aí, não estou inventando não, pastor. Ela entregava o melhor, sempre é um investimento, um novo tempo, vai depender do teu investimento, daquilo que você vai confiar totalmente ao Senhor. Ela, quando entregou aquela criança, ela confiou totalmente no Senhor, e o Senhor fez um novo tempo. Um novo tempo está para acontecer aqui na igreja, mas você precisa confiar de todo o seu coração, honrar ao Senhor de todo o coração, se entregar de todo o seu coração, aquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja, através dessa igreja. É um tempo de confiança, é um novo tempo. Deus a Liana entrega o melhor, e de repente, no versículo 4, esse eu quero ler. Eu gosto quando Deus vem com esse de repente. Bota aí o versículo 4, irmão. As folhas já todas se embolaram, pastor, não sei porquê. Elas andaram. Olha só. Nova versão, né? Não, perdão, capítulo 3, versículo 4. NVT. De repente. Eu gosto muito dessa palavra, pastor. Sabe por quê? Que ela mostra aqui, eu gostei dessa tradução, que ela mostra tipo assim, que parecia que estava tudo acabado. O povo olhava para quem era para ser o exemplo, não tinha exemplo. Deus já não estava falando mais, pastor, não havia mais visões frequentes, mas de repente Deus vem e muda a nossa vida como igreja, e a chama do Espírito arde em nós pela presença, por aquilo que Ele está falando, e de repente o Senhor vem e chama a Samuel. E o interessante é que o decorrer desse texto aqui, vai falar que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Talvez você ainda não conheça a voz do Senhor, mas eu queria te falar que é essa doce voz que fala o teu coração, essa doce voz que te fala: não faz isso, filho, vai por esse caminho. Está lembrado do que eu falei na palavra, do que aquele irmão falou? Está lembrado? A doce voz do Senhor, ela fala ao teu coração nessa manhã. De repente o Senhor está dando um novo tempo, uma nova luz. A igreja colocou aqui, através do coração do Senhor, na vida do profeta, 8 desafios, não foi, pastor? Eu anotei, eu quero aqui com autorização lembrar esses 8 desafios, posso? Olha só, você foi desafiado esse ano para um novo tempo, o tempo da compaixão. Houve 8 desafios. O primeiro dele é conduzir pessoas aqui para esse lugar. É simples.
Basta você ir naquela pessoa que você convidou e trazer ela aqui. Vai lá, busca ela de carro, de Uber, de helicóptero, de avião, de bicicleta, do que for. Vai, busca, dá teu jeito. Não deram jeito para você vir aqui? Seja aluno da EBD. Pastor, não tem EBD, mas vai ter. Então sabe o que eu te desafio nessa manhã? Gera expectativa no teu coração. Gera um desejo de estar aqui na EBD. E quando você vir, faz uma festa. Amém? Gera isso no teu coração, já vai gerando. Ana gerou um filho no coração, na oração. Já gera na oração. Porque há muitos impedimentos para que volte a EBD. O desânimo é um deles. Gera no teu coração como Ana gerou na oração. Senhor, que volte a EBD, que volte ao ensino. Uma igreja para crescer, ela precisa que a mão de Deus forte esteja toda atuante ali no profético, no evangelismo, no ensino, no ministrar a palavra, no pastoreio, no cuidar, ali no apostólico. Então gere isso no seu coração, porque o ensino faz parte da forte mão de Deus nesse lugar. E eu vejo aqui também que mais um desafio é de você ali estar se envolvendo com uma célula. Pergunta ao irmão David, pergunta aos irmãos, tem uma célula perto da tua casa, você pode fazer parte. Pastor, meu horário não dá, mas talvez em outra célula o teu horário se encaixe, não é, pastor? E se não, Deus vai abrindo ali de uma forma que você possa se envolver. Aproveite as oportunidades para demonstrar compaixão com as pessoas que estão na sua volta. Não é um tempo de crise, de desemprego, de fome. Então, demonstre o amor de Cristo, demonstre a compaixão. Demonstre também que você ama o Senhor e que você não quer que a palavra dele seja rara na sua vida. Estude a palavra. Se você gastar no mínimo 20 minutos, no mínimo, porque teu dia tem 24 horas. Eu falo porque no mínimo 24 horas. Você guardar 20 minutos ali para ler a palavra não é nada, pastor. Não é nada, não chega nem uma porcentagem que possa te ali atrapalhar o teu dia. Dedique 20 minutos pelo menos para ler a Bíblia ali, para poder orar. Dedique também um tempo para falar com o Senhor no seu secreto. Venha aos cultos de quarta-feira. Se envolva com aquilo que o Senhor está fazendo. Seja um dizimista fiel. Esse novo tempo está chegando aqui nesse lugar. E Deus não vai usar uma mula como usou ano passado para falar para um profeta. Ele vai usar uma joia rara que é você. Alguém precioso aos olhos do Senhor. Alguém que o Senhor ama. E está atento às suas orações. Então, seja um dizimista fiel. Deus, ele não trabalha com dinheiro. Ele trabalha com a tua fé, com a tua fidelidade, com a tua convicção. Deus trabalha assim no reino. Assim o reino é movido. Não é pelos anjos, pastor. Embora os anjos estejam cheios de vontade de falar do amor de Deus, cheios de vontade de participar, e eles estão aqui ao nosso dispor. O Senhor já deu ordem a eles. E eles estão aqui, que assim diz a palavra do Senhor, que eles estão aqui ao nosso redor, ministrando em nosso favor, tirando tudo aquilo que possa atrapalhar a tua concentração, ali através da atuação do Senhor, pela ordem do Senhor e não nossa. Então, eu vejo aqui para concluir essa palavra, já para finalizar, eu te peço só mais um tempo agora, até a voz está querendo ir embora. Chegou numa hora que você precisa entender aquilo que Deus está querendo falar com a noiva dele. Essa hora é a principal, não é, pastor? A hora onde Satanás mais ataca, não é verdade? Quem prega aqui, quando vai fazer um apelo, sente um peso da distração, o peso ali, está na hora de ir embora. E se não tiver um amanhã? E se Jesus voltar quando acabar o culto? Ou se Deus me chamar? Então, essa hora, eu queria que você pensasse que a conclusão dessa palavra é que o Senhor precisa ser honrado. O Senhor precisa receber honra, e é a sua honra. Amém? Honre ao Senhor de todo o seu coração. Honre ao Senhor. Você precisa conhecer a voz do Senhor. Samuel não conhecia, mas passou a conhecer a voz do Senhor. E para isso, precisou de intimidade, de discipulado. Pastor, não sei, pede ajuda. Tem um discipulador aqui na igreja. Alguém que vai te ajudar. Não é, pastor? Não tem gente para ajudar aqui?
o suficiente. E as que não eram o suficiente, Deus vai levantar nessa manhã, porque você também pode ser um discipulador. Amém? E olha só, para concluir essa palavra, eu preciso atender ao chamado, pastor. Samuel foi o Samuel que ungiu Saul, que ungiu Davi, foi o último juiz, foi um profeta que foi juiz e profeta. Ele foi alguém que marcou a sua geração, porque ele ouviu o chamado. E hoje o Senhor está te chamando. Um dia o Senhor me chamou e hoje Ele está te chamando. E talvez você tenha se esquecido. E nessa manhã eu preciso atender ao chamado. Eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar a me envolver. Eu preciso amar o Senhor. Eu preciso queimar pelo Senhor. E eu trouxe aqui para finalizar uma ilustração. Talvez você possa comparar com Belford Roxo, a cidade dos buracos, mas não é não. Preste atenção nessa ilustração. Eu vou ler, porque se eu falar aquilo que eu decorei, eu posso deixar um detalhe dela. E ela é um detalhe para finalizar essa palavra nessa manhã. Era uma vez uma cidade inteirinha, habitada só por buracos. Não havia nenhuma pessoa, só buraco. Havia os buracos mais ricos, e eles se enfeitavam com granito, mármore, azulejo, e os mais pobres, só com tijolos, algumas cerquinhas de madeiras, e havia uma competição entre eles, até que, certo dia, um buraco pensador ensinou: o importante é o interior, e não o exterior. E os buracos começaram a encher-se de ouro, prata, joias, eletrodomésticos, carros, lanchas, e por aí se vai, a tal ponto que não cabia mais nada dentro deles próprios. Para solucionar o problema do espaço, começaram a se alargar, mas logo perceberam que se todos fizessem o mesmo, em pouco tempo a cidade iria guerrear entre si, e nenhum buraco queria ser engolido. Então ocorreu a um deles uma solução de como aumentar a capacidade dos buracos sem que eles precisem se alargar. Então ele disse: basta se tornar mais profundo. No entanto, para se aprofundar, os buracos teriam primeiro que se livrar de tudo que havia dentro deles. O mais resolvido deles decidiu tentar. A princípio, ele teve muito medo do vazio que iria sentir, mas quando conscientizou-se de que não existia outra maneira de solucionar o problema, decidiu abrir então mão de tudo que tinha. Então, uma coisa engraçada aconteceu. Quando voltou a chover na cidade, aquele buraco que tinha aprofundado mais que os outros, ele foi capaz de armazenar por um longo período água. Já os outros perdiam, porque eram rasos, logo evaporava aquela água. E logo muito tempo também, outros poços começaram ali a querer fazer igual. Então o buraco com água começou a ser chamado de poço. Aquele buraco não foi mais ali raso, era profundo, foi chamado de poço. E ele era o único poço naquela terra. Logo muito tempo depois queriam ter água os outros poços, mas poucos estavam dispostos a desprender dos seus bens materiais. Quando um segundo e um terceiro buraco também conseguiu se aprofundar, armazenar águas, aquele cantinho da cidade foi carinhosamente apelidado de oásis. E entretanto, os buracos que não queriam se livrar de seus bens, partiram para a zombaria contra os poços, pastor, dizendo que eles tinham água na cabeça. Mas o bem da verdade, que em toda a cidade, somente lá,
no oásis havia árvores, bichos e passarinhos. Portanto, em Efésios 3, 14 e 16 diz: por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Senhor, para que conceda que sejais robustidos com poder pelo Espírito no homem interior. Você pode fechar os seus olhos? Os irmãos vão cantar uma canção e eu peço ao pastor Belídio, se possível, quando acabar, que ore. Mas eu queria que você entendesse que com essa ilustração, para que você possa ser luz, você precisa se esvaziar, reavaliar, melhor a palavra, pastor, aquilo que você tem dado de prioridade na tua vida, aquilo que você tem dado de honra. Talvez você não esteja nem vivendo uma vida de pecado. Pecado não era para estar vivendo, porque Jesus já nos chamou para uma nova vida. Se você está vivendo uma vida de pecado, se arrependa. Também é um momento de arrependimento, momento de mudança. Mas se você já está aqui, o Espírito Santo está falando no teu coração que você precisa reavaliar aquilo que você tem dado o primeiro lugar. Ao cantar essa canção, aquilo que o Espírito Santo falar ao teu coração, traga a Ele aqui nesse altar uma resposta.